Olá a todos, eu sou o bolsista Felipe Capato e este é mais um vídeo oferecido pelo PIBID em realização com a CAPES e FRJ de Paracambi. E nesse vídeo a gente vai falar sobre taxas. Qual a definição de taxa? Ela é simples, a taxa é a razão e proporção de duas grandezas, nada mais e nada menos. E a gente vê vários exemplos de taxas, né, que são taxas de juros, natalidade, desemprego, mortalidade, câmbio, velocidade, demografia e entre outros. Eu botei só esse porque é o que mais cai em questões e quando não é em questão é o que a gente mais vê durante o dia a dia. Só que passa batido, ninguém se importa tanto. Por exemplo, exemplo um, taxa de densidade demográfica. Taxa de densidade demográfica é a distribuição da população em uma determinada área. A gente vê bastante isso em geografia, né? Mas isso também se aplica à matemática. Então vamos dar um exemplo. A cidade de Paracambi estimula ter cerca de 52.683 pessoas. A sua área é de 190.949 km². Ou seja, a taxa de habitantes por quilômetro quadrado da cidade é D. Aqui tem que ter muito cuidado, porque o que eu estou pedindo é a taxa de habitantes por quilômetro quadrado. Se fosse a taxa de quilômetros quadrados por habitante, mudaria. Só inverteria o numerador com o denominador. Por exemplo, a sua taxa seria a divisão entre habitantes dividido pela área, né? Ou seja, 52.683, que é o número de habitantes, dividido por 190.949, que é a sua área. Isso dá um valor de 0,275 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, cada habitante teria mais ou menos aí, aproximadamente, 3 quilômetros para cada um. Entendeu? Seria mais isso. Caso tenha dúvida, é só inverter. Bota o numerador como denominador e o denominador como numerador. Exemplo número 2. Taxa de velocidade média. Esse a gente costuma ver em física, né? Porque tem questões de física que perguntam sobre sua velocidade média. Mas vamos lá. Um carro percorre um caminho de 500 quilômetros e completa esse caminho em 6 horas, em 6,5 horas. No caso, 6 horas e meia. Qual é a sua velocidade média? Ou seja, você pegaria a distância, que foi 500 quilômetros, por 6 horas e meia. E a divisão seria qual? Seria a distância dividido pela hora. Ou seja, ficaria 500 dividido por 6,5, que daria 76,9 km por hora. Essa seria a sua velocidade média. Cuidado para não falar que ele percorreu o caminho inteiro por essa velocidade, porque nenhum carro ele começa a 76 km, né? E não é o limite até 76, ele pode passar. Só que isso é a média do caminho todo. Exemplo 3. Taxa de câmbio. A taxa de câmbio a gente não vê muito em questões, né? Só que ela está muito presente no dia a dia das pessoas, que é quando a pessoa quer trocar algum dinheiro, seja brasileiro para algum do exterior, ou algum do exterior para o dinheiro brasileiro. Então, como é que funciona essa taxa, né? Por exemplo, hoje o euro está custando 1,17 dólares. Assim, a conversão das moedas é dada da seguinte forma: euro dividido por dólar, que ficaria como 1,17, né, que é o valor do euro em relação ao dólar, e 1, que é o valor do dólar em relação ao próprio dólar. Ou seja, ficando assim 1,17 dividido para 1, que dá 1,17. Um outro método de fazer isso é a multiplicação. Que é o quê? Você vai pegar o valor em que esse euro representa, no caso 1,17 dólar. Eu não cheguei a botar no slide, mas isso é algo que veio agora. E multiplicar pelo valor de euro que você tem. Por exemplo, você tem 2 euros. Se 1 euro é 1,17, então 2 euros vai ser 2 vezes 1,17. Ou seja, vai dar 2,34 dólares. E é assim que funciona a taxa de câmbio. Exemplo 4. Taxa de download. Esse aqui é um dos que a gente mais tem conexão, mas a gente mais ignora, por assim dizer. Porque todo mundo quer uma velocidade boa, né? Todo mundo quer ter uma internet que baixe qualquer coisa na hora, que funcione qualquer coisa. E como é que funciona essa taxa?
Quando a gente contrata, né, um plano de internet, um dos itens que a gente deve ficar mais atento é a taxa de velocidade da internet. Ou seja, a taxa de download, né? E ela indica a velocidade que seus arquivos são baixados e vão para o computador. Aí tá aí, exemplo. Se eu baixo algo de 200 megabytes em 30 segundos, então a taxa efetiva de download é de... Aqui a divisão será de megabytes, né, pelo tempo. Por exemplo, aí a gente tem 250 megabytes dividido por 30 segundos. Se eu quero essa razão em segundos, é só eu dividir por 30. Ou seja, fica 8,33 megabytes por segundo. E essa é a taxa de download. Então, galera, o vídeo fica por aqui. Não é um vídeo tão grande, pois é uma matéria que ela está mais atribuída dentro das outras do que se uma matéria independente, como as outras, né? Não é uma matéria também tão extensa, é apenas isso. É uma divisão de razão e proporção, né? Que só que de vários métodos, como eu disse lá em cima, há vários tipos de taxa. Então, para qualquer assunto vai ter uma taxa. Então, espero que tenha entendido. Agradeço de novo a presença de todos e até logo.